Pequena nota explicativa sobre este livro eletrônico. O mesmo foi produzido mediante voz eletrônica. Assim, é possível aparecer durante a leitura do mesmo, incoerências na sonorização de palavras estrangeiras. Pois as mesmas na maioria das vezes são lidas literalmente. Bem como algumas palavras com acentuações diferenciadas. Tentamos na medida do possível corrigir estes problemas através do texto e com os próprios recursos oferecidos pelo programa Voz. Apesar disso, a voz continua anasalada. Nada que um pouco de desejo pulsional não ajude a escutá-lo. Bom audiolivro. Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Artigo preliminar de 1893 escrito por Broiler e Freud. Senhores, venho hoje à sua presença com o objetivo de informá-los sobre um trabalho cuja primeira parte já foi publicada no Zentraeublatifia Neurology. Abre parênteses. Revista Científica de Neurologia. Fecha parênteses, assinada por Joseph Broiler e por mim. Como se pode depreender do título do trabalho, ele versa sobre a patogênese dos sintomas histéricos e sugere que as razões imediatas do desenvolvimento dos sintomas histéricos devem ser buscadas na esfera da vida psíquica. Antes de passar ao conteúdo deste trabalho conjunto, entretanto, devo esclarecer a posição que ele ocupa, bem como nomear o autor e a descoberta que, ao menos em substância, tomamos como ponto de partida, embora nossa contribuição tenha se desenvolvido de modo bastante independente. Como os senhores sabem, todos os modernos avanços na compreensão e no conhecimento da histeria derivam do trabalho de Charcot. Na primeira metade dos anos de 1880, Charcot começou a voltar sua atenção para a abre aspas, neurose maior, fecha aspas, que é como os franceses chamam a histeria. Numa série de pesquisas, ele obteve êxito em provar a presença de regularidades e leis onde as observações clínicas insuficientes ou desinteressadas de outras pessoas viam apenas simulação de doença ou uma intrigante falta de conformidade à regra. Pode-se afirmar com segurança que tudo o que se tem aprendido de inédito sobre a histeria nos últimos anos procede direta ou indiretamente de suas pesquisas. Contudo, entre os numerosos trabalhos de Charcot, nenhum a meu ver é mais valioso do que aquele onde nos ensinou a compreender as paralisias traumáticas que aparecem na histeria. E como este é precisamente o trabalho que o nosso vem continuar, espero que os senhores me permitam apresentar-lhes esse assunto, uma vez mais com algum detalhe. Consideraremos o caso de uma pessoa sujeita a um trauma, sem antes ter estado doente e talvez, mesmo sem ter qualquer predisposição hereditária. O trauma deve satisfazer a certas condições. Deve ser grave, isto é, ser de uma espécie que envolva a ideia de perigo mortal, de uma ameaça à vida. Mas não deve ser grave no sentido de por termo a atividade psíquica. Sob outra perspectiva, não produziria o resultado que esperamos dele. Assim, por exemplo, não deve envolver concussão cerebral ou qualquer ferimento realmente sério. Além disso, o trauma deve ter uma relação especial com alguma parte do corpo. Suponhamos que uma pesada tora de madeira caia sobre o ombro de um trabalhador.
O golpe o derruba, mas ele logo verifica que nada ocorreu e vai para casa com uma ligeira contusão. Passadas algumas semanas ou meses, ele acorda certa manhã e observa que o braço submetido ao trauma pende flácido e paralisado, embora, no intervalo que poderíamos chamar de período de incubação, ele o tenha utilizado perfeitamente bem. Se se tratar de um caso típico, é possível que sobrevenham ataques peculiares que, depois de um tempo, o sujeito desfaleça repentinamente, fique muito agitado e se torne delirante. Ao falar sobre seu delírio, sua fala talvez mostre que a cena do acidente está sendo repetida nele, acrescida talvez de vários quadros imaginários. O que estará acontecendo aqui? Como se deve explicar esse fenômeno? Charcot explica o processo reproduzindo-o, induzindo artificialmente o paciente à paralisia. Para promover isso, ele precisa de um paciente que já se encontre num estado histérico. Requer ainda o estado de hipnose e o método da sugestão. Ele hipnotiza profundamente um paciente desse tipo e então golpeia seu braço levemente. O braço pende, fica paralisado e exibe precisamente os mesmos sintomas que ocorrem na paralisia traumática espontânea. O golpe também pode ser substituído por uma sugestão verbal direta. Abre aspas. Veja. Seu braço está paralisado. Fecha aspas. Também nesse caso a paralisia apresenta as mesmas características. Tentemos comparar os dois casos. De um lado, um trauma, de outro, uma sugestão traumática. O resultado final, a paralisia, é exatamente o mesmo em ambos os casos. Se o trauma num deles pode ser substituído, no outro por uma sugestão verbal, é plausível supor que uma ideia dessa natureza seja responsável pelo desenvolvimento da paralisia também no caso de paralisia traumática espontânea. E, de fato, muitos pacientes relatam que, no momento do trauma, tiveram realmente a sensação de que seu braço estava esmagado. Se assim for, é realmente possível considerar o trauma como o equivalente completo da sugestão verbal. Entretanto, para completar a analogia, requer-se um terceiro fator. Para que a ideia, abre aspas, seu braço está paralisado, fecha aspas, pudesse provocar uma paralisia no paciente, seria necessário que ele estivesse em estado hipnótico. Mas o trabalhador não se achava em estado hipnótico. Ainda assim podemos presumir que se encontrasse num estado de espírito especial durante o trauma. E Charcot se inclina a equiparar esse afeto com o estado de hipnose artificialmente induzido. Sendo assim, a paralisia traumática espontânea fica explicada e se torna paralela à paralisia produzida por sugestão. E a gênese do sintoma é determinada de modo inequívoco pelas circunstâncias do trauma. Além disso, Charcot repetiu a mesma experiência a fim de explicar as contraturas musculares e dores que aparecem na histeria traumática. Em minha opinião, dificilmente haverá algum outro ponto em que sua compreensão da histeria tenha avançado mais profundamente. Todavia, sua análise não vai adiante. Não ficamos sabendo como são gerados os outros sintomas e, acima de tudo, não aprendemos como os sintomas histéricos aparecem na histeria comum, não traumática. Aproximadamente na mesma época,
em que Charcot assim lançava luz sobre as paralisias esterotraumáticas. O Dr. Breuer, entre 1880 a 82, empreende o tratamento médico de uma jovem senhora que, com uma etiologia não traumática, fora acometida de uma histeria aguda. Abre parênteses. Acompanhada de paralisias, contraturas, distúrbios da fala e da visão e toda sorte de peculiaridades psíquicas. Fecha parênteses. Enquanto tratava de seu pai enfermo. Esse caso conservará um lugar importante na história da histeria, já que foi o primeiro em que um médico teve êxito em elucidar todos os sintomas do estado histérico, desvendando a origem de cada sintoma e descobrindo, ao mesmo tempo, os meios de fazer cada sintoma desaparecer. Podemos dizer que foi o primeiro caso de histeria a se tornar inteligível. O Dr. Breuer guardou para si as conclusões derivadas desse caso até certificar-se de que não se tratava de um caso isolado. Depois de retornar, em 1886, de um curso com Charcot, comecei a fazer, com a constante cooperação do Dr. Breuer, observações detalhadas sobre um número bastante grande de pacientes histéricos, examinando-os a partir desse ponto de vista. Descobrimos então que o comportamento dessa primeira paciente fora de fato típico e que as inferências justificadas por aquele caso podiam ser estendidas a um número considerável de pacientes histéricos, se não a todos. Nosso material consistia em casos da histeria comum, isto é, não traumática. Nosso procedimento era a consideração de cada sintoma, em separado, e a indagação das circunstâncias em que ele tinha aparecido pela primeira vez. Esforçávamos-nos desse modo por chegar a uma ideia clara da causa precipitante que talvez tivesse determinado aquele sintoma. Mas não se deve supor que essa seja uma tarefa simples. Para começar, quando interrogamos os pacientes dentro dessa orientação, em geral não obtemos nenhuma resposta. Num pequeno grupo de casos, os pacientes têm suas razões para não dizer o que sabem. Em um número maior de casos, porém, os pacientes não têm qualquer noção do contexto de seus sintomas. O método pelo qual se consegue alguma coisa é árduo. Os pacientes devem ser colocados em hipnose e então indagados sobre a origem de algum sintoma particular. Quando apareceu e o que lembram em conexão com ele. Enquanto se acham nesse estado, a memória, que não lhes era acessível no estado de vigília, retorna. Assim aprendemos, para dizê-lo em termos grosseiros, que há uma experiência afetivamente marcante por trás da maioria dos fenômenos da histeria, se não de todos. E mais que essa experiência é de tal ordem que torna imediatamente inteligível o sintoma com que se relaciona, mostrando uma vez mais por conseguinte que o sintoma é inequivocamente determinado. Se os senhores me permitem comparar essa experiência afetivamente marcante com a grande experiência traumática subjacente à histeria traumática, posso desde já formular a primeira tese a que chegamos. Abre aspas. Há uma analogia total entre a paralisia traumática e a histeria comum, não traumática. Fecha aspas. A única diferença é que, na primeira, há um grande trauma em ação, ao passo que, na segunda raramente há um único evento principal a ser assinalado, operando antes uma série de impressões afetivas. Há toda uma história de sofrimentos.
Mas não é nada forçado equiparar essa história que aparece como o fator determinante nos pacientes histéricos, ao acidente que ocorre na histeria traumática, pois hoje não restam dúvidas de que, mesmo no caso do grande trauma mecânico da histeria traumática, o que produz o resultado não é o fator mecânico, mas o afeto de terror, o trauma psíquico. A primeira coisa que se deduz disso, portanto, é que o padrão da histeria traumática, tal como exposto por Charcot nas paralisias histéricas, aplica-se de maneira geral a todos os fenômenos histéricos, ou pelo menos a sua grande maioria. Na totalidade dos casos, aquilo com que temos de lidar é a atuação de traumas psíquicos que determinam inequivocamente a natureza dos sintomas emergentes. Apresentarei agora aos senhores alguns exemplos disso. Primeiro, vejamos um caso de ocorrência de contraturas. Durante todo o período de sua doença, a paciente de Breuer que já mencionei, exibia uma contratura do braço direito. Durante a hipnose, veio à tona o fato de que, algum tempo antes de adoecer, ela fora submetida ao seguinte trauma. Estava sentada, semi-adormecida, ao lado do leito de seu pai enfermo. Seu braço direito pendia sobre as costas da cadeira e ficou dormente. Nesse momento, ela teve uma terrível alucinação. Tentou mover seu braço adormecido. Porém, foi incapaz de fazê-lo. Isto lhe deu um susto violento, mas, de momento, o assunto terminou por ali. Só quando da irrupção da histeria é que se instalou a anestesia e a contratura do braço. Em outra paciente, observei que a fala era interrompida por um abre aspas, estalido, fecha aspas, peculiar da língua, semelhante ao grito de um tetras grande das serras. Eu já me familiarizara há meses com esse sintoma e o encarava como um tique. Só quando me ocorreu perguntar-lhe sob hipnose sobre a origem dele foi que descobri que o ruído aparecerá primeiramente em duas ocasiões. Em cada uma destas, ela tomara a firme decisão de se manter absolutamente silenciosa. Isso lhe ocorreu, numa das vezes, ao cuidar de um de seus filhos que estava seriamente doente. Abre parênteses. Tratar de pessoas doentes é um fator que frequentemente atua na etiologia da histeria. Fecha parênteses. A criança adormecerá e ela se havia determinado não fazer nenhum barulho que pudesse acordá-la. Mas o medo de fazer barulho transformou-se efetivamente na produção de um ruído. Um exemplo de, abre aspas, contra a vontade histérica. Fecha aspas. Ela apertou os lábios e fez o estalido com a língua. Muitos anos depois, o mesmo sintoma se manifestou uma segunda vez, novamente numa ocasião em que ela decidira ficar absolutamente quieta, e desde então havia persistido. Muitas vezes, uma única causa precipitante não basta para fixar um sintoma. Mas quando esse mesmo sintoma aparece reiteradamente, acompanhado por um afeto específico, torna-se fixado e crônico. Um dos sintomas mais comuns da histeria é a combinação da anorexia e bulimia nervosa. Sei de um grande número de casos em que a ocorrência desse sintoma é explicada de maneira bastante simples. Assim, numa paciente o vômito persistiu depois de ela ter lido uma carta humilhante pouco antes de uma refeição e ter ficado violentamente enjoada com isso.
Em outros casos, a repulsa pela comida pode ser claramente relacionada ao fato de que, graças à instituição da abre aspas, mesa comum, fecha aspas, uma pessoa pode ser compelida a fazer uma refeição em companhia de alguém que detesta. A repulsa é então transferida da pessoa para os alimentos. A mulher com o tique que mencionei há pouco, era particularmente interessante a esse respeito. Comia excepcionalmente pouco e apenas sob pressão. Ela me informou, sob hipnose, que uma série de traumas psíquicos havia acabado por produzir esse sintoma de repulsa à comida. Quando era ainda criança, sua mãe, muito severa, insistia para que ela comesse toda a carne que tivesse deixado no almoço 2 horas depois, quando a carne estava fria e a gordura toda congelada. Ela o fazia com enorme asco e guardou a lembrança disso. Mais tarde, quando já não estava sujeita a essa punição, sentia regularmente enjoo na hora das refeições. 10 anos depois, costumava sentar-se à mesa com um parente tuberculoso que escarrava constantemente, durante as refeições, numa escarradeira apostada do outro lado da mesa. Pouco tempo depois, foi obrigada a partilhar suas refeições com um parente que ela sabia ser portador de uma doença contagiosa. Também a paciente de broiler comportou-se por algum tempo como se sofresse de hidrofobia. Durante a hipnose, revelou-se que ela uma vez surpreendera um cachorro bebendo água em um de seus copos. A insônia ou o sono perturbado são também sintomas usualmente passíveis de uma explicação extremamente precisa. Assim, por anos a fio, uma mulher jamais conseguia dormir antes das 6 da manhã. Durante muito tempo, dormirá num quarto contíguo ao do marido doente que costumava levantar-se às 6 horas. Depois desse horário, ela podia dormir tranquilamente. E voltou a se comportar da mesma maneira muitos anos depois, durante uma doença histérica. Outro caso foi o de um paciente histérico que vinha dormindo pessimamente nos últimos 12 anos. Sua insônia, porém, era de um tipo muito especial. No verão, dormia esplendidamente, mas no inverno, muito mal. E em novembro dormia particularmente mal. Não tinha a menor ideia do fator responsável por isso. A investigação revelou que no mês de novembro, 12 anos antes, ele passara muitas noites em claro velando junto ao leito de seu filho que estava acamado com difteria. A paciente de broiler, a quem me tenho referido com tanta frequência, forneceu um exemplo de distúrbio da fala. Por um longo período de sua doença, falava apenas inglês e não conseguia falar nem entender o alemão. Esse sintoma remeteu a um evento que ocorrera antes da irrupção da doença. Em certa ocasião, em estado de grande angústia, ela tentara rezar mas não conseguira encontrar as palavras. Finalmente, ocorreram-lhe algumas palavras de uma prece infantil em inglês. Ao adoecer posteriormente, o inglês tornou-se a única língua que dominava. A determinação do sintoma pelo trauma psíquico não é tão transparente em todos os casos. Frequentemente, só encontramos o que se pode descrever como uma relação. Abre aspas. Simbólica. Fecha aspas. Entre a causa determinante e o sintoma histérico. Isso se aplica especialmente às dores. Uma paciente, por exemplo,
Sofria de dores penetrantes entre as sobrancelhas. A razão era que uma vez, quando criança, sua avó lhe dirigira um olhar inquisitório. Abre aspas. Penetrante. Fecha aspas. A mesma paciente sofreu por algum tempo dores violentas no calcanhar direito para as quais não havia explicação. Essas dores, ficou-se sabendo, estavam ligadas a uma ideia que surgirá à paciente quando esta aparecerá pela primeira vez em sociedade. Ficara dominada pelo medo de não. Abre aspas. Acertar o passo. Fecha aspas. Naquele meio. Tais simbolizações foram empregadas por muitos pacientes num enorme conjunto das chamadas nevralgias e dores. É como se houvesse a intenção de expressar o estado mental através de um estado físico. E o uso linguístico fornece uma ponte pela qual isso pode ser efetuado. No caso, entretanto, daqueles que são afinal os sintomas típicos da histeria. Tais como hemianestesia. Abre parênteses. Ausência de sensibilidade em uma das metades do corpo. Fecha parênteses. Restrição do campo visual, convulsões epileptiformes etc. Não se pode demonstrar um mecanismo psíquico dessa ordem. Por outro lado, pode-se fazê-lo frequentemente com respeito às zonas esterogênicas. Esses exemplos que escolhi entre inúmeras observações parecem provar que os fenômenos da histeria comum podem ser seguramente considerados como seguindo o mesmo modelo da histeria traumática. E que, portanto, toda histeria pode ser encarada como histeria traumática, no sentido de que implica um trauma psíquico e de que todo fenômeno histérico é determinado pela natureza do trauma. A questão adicional a que então se deveria responder refere-se à natureza da conexão causal entre o fator determinante que tenhamos descoberto durante a hipnose e o fenômeno que persiste posteriormente como sintoma crônico. Essa conexão pode ser de vários tipos. Pode ser da espécie que descreveríamos como fator. Abre aspas. Desencadeante. Fecha aspas. Por exemplo, quando alguém com predisposição à tuberculose recebe um golpe no joelho, em consequência do qual se desenvolve uma inflamação tuberculosa na junta, o golpe é uma simples causa desencadeante. Mas não é isso que ocorre na histeria. Há uma outra espécie de causação. A causação direta. Podemos elucidá-la tendo por base o quadro de um corpo estranho que continua a atuar incessantemente como causa estimulante de doença até nos livrarmos dele. Cessante causa, cessati effectus. Abre parênteses. Cessando-se a causa, cessa-se os efeitos. Fecha parênteses. A observação de Breuer mostra-nos que há uma conexão deste segundo tipo entre o trauma psíquico e o fenômeno histérico, pois Breuer aprendeu com sua primeira paciente que a tentativa de descobrir a causa determinante de um sintoma era, ao mesmo tempo, uma manobra terapêutica. O momento em que o médico desvenda a ocasião da primeira ocorrência do sintoma e a razão de seu aparecimento é também o momento em que o sintoma se desfaz. Quando, por exemplo, o sintoma apresentado pelo paciente consiste em dores, e quando lhe indagamos sob hipnose sobre sua origem, ele evoca uma série de lembranças ligadas a elas. Se conseguirmos suscitar nele uma lembrança realmente vívida e se ele vir as coisas diante de si com toda a sua realidade original, observaremos que está dominado por algum afeto.
E se então o compelirmos a exprimir verbalmente esse afeto, verificaremos que, ao mesmo tempo em que ele manifesta esse afeto violento, o fenômeno de suas dores desponta marcantemente uma vez mais e, daí por diante, o sintoma, em seu caráter crônico, desaparece. Assim se passaram os fatos em todos os exemplos que mencionei. Foi interessante notar que a lembrança desse acontecimento específico era extraordinariamente mais vívida que a lembrança de quaisquer outros, e que o afeto concomitante era tão intenso talvez quanto o fora no momento da ocorrência efetiva do evento. Só restava supor que o trauma psíquico de fato continua a atuar no sujeito e sustenta o fenômeno histérico, sendo eliminado tão logo o paciente fala sobre ele. Como acabei de dizer, quando, de acordo com nosso procedimento, se chega ao trauma psíquico fazendo perguntas ao paciente sob hipnose, descobre-se que a lembrança envolvida é excepcionalmente forte e preserva a totalidade de seu afeto. A questão que agora se coloca é de que modo um evento ocorrido há tanto tempo, talvez 10 ou 20 anos, pode continuar exercendo poder sobre o sujeito, e como foi que tais lembranças não foram submetidas ao processo de desgaste e esquecimento. Com o objetivo de responder a essa questão, eu gostaria de começar por alguns comentários sobre as condições que regem o desgaste dos conteúdos de nossa vida representativa. Partiremos de uma tese que pode ser formulada nos seguintes termos. Quando uma pessoa experimenta uma impressão psíquica, alguma coisa em seu sistema nervoso, que chamaremos provisoriamente de soma de excitação, aumenta. Ora, em todo indivíduo existe uma tendência a tornar a diminuir essa soma de excitação, a fim de preservar a saúde. Um aumento da soma de excitação ocorre por vias sensoriais, e sua diminuição por vias motoras. Assim, podemos dizer que quando alguma coisa atinge alguém, esse alguém reage de maneira motora. Podemos agora afirmar com segurança que depende dessa reação o quanto restará de uma impressão psíquica inicial. Consideremos isso em relação a um exemplo específico. Suponhamos que um homem seja insultado, esmurrado, ou qualquer coisa desse gênero. Esse trauma psíquico está ligado a um aumento da soma de excitação de seu sistema nervoso. Surge então instintivamente uma inclinação a diminuir de imediato a excitação aumentada. Ele revida a ofensa, e então sente-se melhor, talvez tenha reagido adequadamente. Isto é, talvez se haja livrado de tanto quanto foi introduzido nele. Ora, essa reação pode assumir várias formas. Para os aumentos muito ligeiros da excitação, as alterações corporais talvez sejam suficientes. Chorar, insultar, esbravejar, etc. Quanto mais intenso o trauma, maior a reação suficiente. A reação mais adequada, entretanto, é sempre uma tomada de atitude. Mas como observou espirituosamente um escrito inglês, o primeiro homem a desferir contra seu inimigo um insulto, em vez de uma lança, foi o fundador da civilização. Portanto, as palavras são substitutas das ações e, em alguns casos, abre parênteses. Por exemplo, na confissão. Fecha parênteses. As únicas substitutas. Dessa maneira, paralelamente à reação adequada, há aquela que é menos adequada.
Quando, porém, não há nenhuma reação a um trauma psíquico, a lembrança dele preserva o afeto que lhe coube originalmente. Por isso, quando alguém que foi insultado não pode vingar o insulto com um golpe retaliatório ou uma ofensa verbal, surge a possibilidade de que a lembrança desse evento torne a evocar nele o afeto originalmente presente. Um insulto revidado, mesmo que apenas com palavras, é recordado de maneira muito diversa de outro que tenha sido forçosamente aceito. E o uso linguístico descreve caracteristicamente o insulto sofrido em silêncio como uma, abre aspas, mortificação, fecha aspas, abre parênteses. Krankheit, literalmente, adoecimento. Fecha parênteses. Assim, quando por qualquer motivo não pode haver reação a um trauma psíquico, ele retém seu afeto original, e quando a pessoa não consegue livrar-se do acréscimo de estímulo através de sua, abre aspas, abreação, fecha aspas, nos deparamos com a possibilidade de que o evento em questão permaneça como um trauma psíquico. A propósito, um mecanismo psíquico sadio tem outros métodos de lidar com o afeto de um trauma psíquico mesmo que lhe sejam negadas a reação motora e a reação por palavras. A saber, elaborando-o associativamente e produzindo ideias contrastantes. Mesmo que a pessoa insultada não retribua o golpe, nem retruque com uma grosseira, ela pode ainda assim reduzir o afeto ligado ao insulto pela evocação de ideias contrastantes tais como a de seu valor pessoal, da indignidade de seu inimigo, e assim por diante. Quer um homem sadio lide com o insulto de um modo ou de outro, ele sempre consegue chegar ao resultado de que o afeto originalmente intenso em sua memória acabe perdendo a intensidade e finalmente tendo perdido seu afeto, a lembrança caia vítima do esquecimento e do processo de desgaste. Ora, descobrimos que não há nos pacientes histéricos nada além de impressões que não perderam seu afeto e cuja lembrança permaneceu vívida. Daí decorre, portanto, que essas lembranças dos pacientes histéricos que se tornaram patogênicas, ocupam uma posição excepcional com respeito ao processo de desgaste. E a observação mostra que, no caso de todos os eventos que se tornaram determinantes dos fenômenos histéricos, estamos lidando com traumas psíquicos que não foram totalmente abreagidos, ou completamente tratados. Podemos, pois, afirmar que os pacientes histéricos sofrem de traumas psíquicos incompletamente abreagidos. Constatamos dois grupos de condições sob as quais as lembranças se tornaram patogênicas. No primeiro, as lembranças a que se podem vincular os fenômenos histéricos têm como conteúdo representações que envolveram um trauma tão grande que o sintoma nervoso não teve forças para manipulá-lo de nenhuma forma, ou representações às quais foi vedada a reação por motivos sociais. Abre parênteses. Isso se aplica frequentemente à vida conjugal. Fecha parênteses. Ou por fim, o sujeito pode simplesmente recusar-se a reagir, pode não querer reagir ao trauma psíquico. Neste último caso, o conteúdo dos delírios histéricos frequentemente revela ser o próprio círculo de representações que o paciente em seu estado normal rejeitou, inibiu e suprimiu com todas as suas forças. Abre parênteses. Por exemplo, ocorrem blasfêmias e representações eróticas nos delírios histéricos de monges e freiras. Fecha parênteses. No entanto,
Num segundo grupo de casos, a razão da ausência de reação não está no teor do trauma psíquico, mas em outras circunstâncias, pois é muito frequente constatarmos que o conteúdo e os fatores determinantes dos fenômenos histéricos são eventos em si mesmos bastante triviais, mas que adquiriram alta significação pelo fato de terem ocorrido em momentos especialmente importantes quando a predisposição do paciente havia aumentado patologicamente. Por exemplo, o afeto de pavor pode assomar no curso de algum outro afeto intenso e por isso adquirir enorme importância. Os estados dessa ordem são de curta duração e estão, por assim dizer, isolados do resto da vida mental do sujeito. Enquanto se encontra num estado de auto-hipnose como esse, ele não consegue livrar-se associativamente de uma representação que lhe ocorra tal como faria estando acordado. Depois de considerável experiência com esses fenômenos, julgamos provável que em toda a histeria estejamos lidando com um rudimento do que é chamado, abre aspas, double conscience, fecha aspas, dupla consciência, e que o fenômeno básico da histeria seja uma tendência para tal dissociação e com ela para a emergência de estados da consciência anormais que propomos chamar de, abre aspas, hipnoides, fecha aspas. Consideremos agora a maneira como funciona nossa terapia. Ela se coaduna com um dos mais ardentes desejos humanos. O desejo de poder refazer alguma coisa. Alguém experimentou um trauma psíquico sem reação suficiente a ele. Nós o levamos a experimentá-lo de novo, dessa vez sob hipnose, e o forçamos a completar sua reação. Assim ele pode livrar-se do afeto ligado à representação que estava, por assim dizer, abre aspas, estrangulado, fecha aspas. E uma vez feito isso põe-se termo à atuação da representação. Desse modo curamos não a histeria, mas alguns de seus sintomas individuais, fazendo com que uma reação incompleta se conclua. Os senhores, portanto, não devem supor que se tenha tirado disso um enorme proveito para a terapêutica da histeria. A histeria, como as neuroses, tem causas mais profundas. E são essas causas mais profundas que estabelecem limites, muitas vezes bem apreciáveis, ao sucesso de nosso tratamento. Fim do artigo preliminar. Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Escrito em 1893 por Breuer e Freud.